Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Hoje é o dia do calendário gregoriano. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a decisão liminar que determinou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefas da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Fachin é o relator da ação e revogou a decisão do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que autorizou o compartilhamento. Fachin determina que a ordem tem eficácia retroativa e, na prática, isso significa que eventuais dados compartilhados não poderão ser mais acessados pela Procuradoria-Geral da República. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vereador Fernando da Ótica renuncia ao mandato em Jacareí. Cortes de energia elétrica de clientes com pagamento em atraso voltaram a ser permitidos. Prefeitura de Jacareí divulga as formas para solicitar benefícios e isenção do IPTU. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de caminhoneiro na região. Retorno das aulas presenciais deve ser adiado em São Paulo. São José dos Campos inicia obras de acesso à Avenida Jorge Zarur. Proprietários e funcionários de bares e restaurantes protestam em frente ao Fórum de São José dos Campos. Corinthians e Palmeiras têm estreias remarcadas no Campeonato Brasileiro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vamos falar sobre mais confusão dentro da Procuradoria-Geral da República, o que pode prejudicar o combate à corrupção. Vou falar também sobre uma decisão do ministro Fux, que não atendeu ao PDT, que queria acabar com a nova lei que pretende levar esgoto e água tratada para quem não tem. E um importante vizinho brasileiro está com um presidente novo e o Brasil apoiando. É a Guiana, que tem petróleo e quedas d'água para fornecer energia para Roraima. E tem a cobiça da Venezuela e precisa de um bom aliado. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Bares, restaurantes, academias e salões de beleza voltaram a ficar fechados em São José dos Campos. Uma decisão judicial determinou que São José dos Campos cumpra a regra da fase laranja do Plano São Paulo. Após decisão da Justiça, a Prefeitura informou que vai cumprir a determinação, mas já recorreu e aguarda nova avaliação do Judiciário. A Prefeitura defende que a cidade tem indicadores que possibilitam o avanço à fase amarela e que os critérios do Estado devem ser reconsiderados. Proprietários e funcionários de bares e restaurantes protestaram em frente ao Fórum da cidade na manhã de ontem. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um caminhoneiro de 29 anos em Pindamonhangaba. Ele teria ido buscar um dinheiro da venda de um carro na manhã de sexta-feira e não foi mais visto. De acordo com a família, o caminhoneiro Edson Luiz Caetano saiu por volta das 9 da manhã de sexta no carro da esposa para pegar o dinheiro. Durante a tarde, a pessoa com quem ele pegou o dinheiro foi até a casa da família entregar a chave do carro, dizendo que Edson havia deixado lá. Depois disso, ele não foi mais visto e o celular está desligado. A família registrou o boletim de ocorrência. Segundo o delegado seccional de Taubaté, José Antônio de Paiva, ainda não há informações sobre o caso.
São José dos Campos inicia nos próximos dias a obra que irá criar um acesso da pista marginal para a avenida principal, a Avenida Jorge Zarur, na região oeste da cidade. Atualmente, os motoristas que saem da região central e desejam seguir no sentido oeste, como o Jardim Aquários e Jardim das Indústrias, precisam ir até o fim da pista próximo à rotatória do Colinas. Com a criação do acesso, os motoristas acessam diretamente a pista principal da avenida, que possui maior acomodação, desafogando o trânsito na marginal. A obra será executada pela Urbano, valor de R$53 mil e deve ser concluída em 2 meses. E o jornalista Clemente Lemes conversou com o vereador Fernando da Ótica, que renunciou ao mandato. E o vereador Fernando da Ótica renuncia ao cargo de vereador de Jacareí. Na manhã de ontem, Fernando apresentou sua carta de renúncia ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Jacareí. Por meio de ofício, ele registrou que tomou a decisão após profunda reflexão e com o apoio de amigos, orientações do Partido Republicanos e também, especialmente, amparado pela família. Fernando, por que essa renúncia? Bom dia. Olá, Clemente, bom dia a você, a toda a sua equipe e também ao ouvinte do Jornal da Manhã e da Jovem Pan. Clemente, primeiramente eu agradeço a oportunidade de falar com essa grande audiência que vocês têm, tá? A minha saída do Legislativo é o quê? É para trabalhar a nossa pré-candidatura a prefeito. Esse é o nosso objetivo, tá? Porque nós temos em mente um projeto sólido, a gente tem em mente a responsabilidade e também a meta de inovar a nossa cidade. Nossa cidade precisa entrar no século XXI, Clemente. A gente percebe que a cidade não entrou ainda no século XXI. Veja que depois de quase 8 anos como vereador atuante, porque eu fui um vereador atuante, fui o segundo mais votado da história da cidade, vi de perto todos os bairros, o sofrimento e também a luta da população que não teve e não tem ainda hoje os seus interesses atendidos pelo Executivo. Veja que a gente cobra, faz frente com as secretarias, faz frente com o Executivo, faz frente com os departamentos e a gente encontra o quê? Encontra um lado de lá insensível. Então, eu decidi o quê? Decidi me dedicar exclusivamente para construir vários projetos que tenho em mente e elaborar, baseado em minha experiência, porque ao longo desses quase 8 anos eu ganhei bastante experiência, me sinto seguro e competente para que a gente possa trazer aí para Jacareí uma grande gestão. Fernando, na condição de vereador, você, claro, não precisava renunciar ao cargo para ser candidato à Prefeitura de Jacareí. Qual o motivo real dessa sua renúncia, Fernando? Alguma coisa o aborreceu? Alguma coisa o prejudicou? Bom, Clemente, olha, de fato, de acordo com a lei, eu não precisava renunciar ao cargo para ser prefeito. Reafirmo que saio para me dedicar exclusivamente à pré-campanha. Porque eu entendo, Clemente, e levo a sério ser prefeito da cidade. Entendo a grande responsabilidade de cuidar das pessoas que moram aqui em Jacareí, mas não vou negar que existem sim motivos que me aborreceram. Aliás, não só a mim, Clemente, mas andando em cada bairro da cidade, conversando com a população, o que me aborrece é a falta de compromisso dessa administração com as famílias da nossa cidade. Me aborrece, Clemente, ver políticos que focam em inventar fábulas. Inventam fábulas, mentiras para se permanecer no poder e não fazer nada para amenizar o sofrimento da população. Olha, Clemente, sinceridade, sabe? Eu estou cansado de ver a população sofrer, me pedir ajuda e eu não poder fazer mais. Porque quem pode fazer, não tem. E não teve o foco na população mais carente. Isso me aborreceu, sim. E ainda me aborrece. Dentro desse cansaço, certo? É por isso, Clemente, que eu quero fazer a diferença. É por isso que o meu foco, a minha visão é a minha pré-campanha para prefeito de Jacareí. Então nós vamos seguir nessa linha. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão na chegada a São Paulo, ali na altura de Guarulhos. São 2 pontos na pista marginal, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos neste momento. A rodovia Presidente Dutra tem tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade, não. Agora, para o motorista de Jacareí, mais uma vez a saída ali pela Getúlio Vargas, no acesso a Dutra, sentido Rio de Janeiro, já tem lentidão por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também, neste momento, tem trânsito lento no
no sentido capital, a lentidão agora está começando ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos também. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem névoa densa em alguns pontos aqui na região do Vale do Paraíba, porém com trânsito normal, mas é claro, atrapalha a visibilidade. Motorista tem que redobrar a atenção por conta disso. Rodoanel Mário Covas, trecho sul, trânsito flui bem neste momento, também tem neblina em alguns trechos, prejudica a visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito bom, mas a mesma situação, né? Nessa época do ano, a neblina sempre aparece, na Oswaldo Cruz não é diferente, tem alguns trechos ali onde o motorista tem problemas com a visibilidade nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trechos com tempo nublado, tem trechos com neblina, mas já tem sol aparecendo ali. Tudo indica que a gente vai ter, ao longo desta manhã, a visibilidade melhorada na Floriano Rodrigues Pinheiro. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trechos com neblina em pontos isolados nesse momento, tempo nublado. Trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação, mas de forma geral, motorista faz uma viagem tranquila aí pela rodovia dos Tamoios. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Eu te protejo, você me protege. Máscaras diminuem a presença do novo coronavírus no ambiente e podem funcionar como barreira contra a propagação. De acordo com o decreto estadual, seu uso agora é obrigatório. Evite sair de casa, mas se precisar sair, use máscara e higienize as mãos. Esses simples gestos são fundamentais para a prevenção do Covid-19. Se tiver dúvidas, acesse o site da Prefeitura e saiba mais. São José contra o Corona. Prefeitura de São José dos Campos. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira haverá predomínio de sol em toda a região. As temperaturas mínimas e também as máximas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento temos 16 graus. 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, conosco hoje, presidente, prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia, bancada hoje repleta, né, de jacareenses. É verdade. Bom dia a todos. Menos o Eloy, né? O Eloy é Eu sou o tempo, ponto fora da curva. Quando ele se aposentar, ele vai descansar em Jacareí. Jacareí, verdade. Prefeito, como é que você recebeu essa informação da renúncia ao cargo de vereador do Fernando da Ótica? Olha, eu acho que Jacareí ganha com a renúncia do Fernando Collor Ramos. E ganha a Câmara com a vinda do Aderbal, ganha honestidade, ganha sinceridade, ganha espírito público e ganha o trabalho em prol da comunidade. Acho que a Câmara e Jacareí ganham. Mas, pelo que você ouviu da fala do Fernando,
Como é que você avalia? Ele deve estar com algum problema, ele falou que estava aborrecido com a atual situação da cidade, enfim, né? Ele é um pré-candidato e como pré-candidato a prefeito, na verdade, ele não precisaria se afastar da Câmara, e sim, ele iria para a convenção, sairia candidato a prefeito, logicamente, pelo Partido Republicanos, e tocaria a vida dele como vereador também, paralelo, né? Mas isso ele disse que não está conseguindo conciliar as duas coisas e queria dedicar todo o seu tempo para a candidatura a prefeito de Jacareí. A explicação oficial, acredita quem quiser, né? Você não acredita? Eu não tenho condições de avaliar. Eu tenho que ouvir o que ele disse e não tenho a mínima condição de avaliar e acho que é um assunto pessoal. Só comemoro porque eu acho que a cidade ganha, a Câmara ganha. O Aderbal já foi vereador já junto com na saída da Patrícia Juliane, o Aderbal subiu ao cargo dela, né? Exatamente. É o primeiro suplente da Câmara, né? Uhum. Prefeito, vamos falar agora de Jacareí. Como é que está a situação lá? O que você pode falar para o ouvinte da manhã, das novidades, para esse finalzinho de mandato? Estamos aí praticamente hoje, dia 4 de agosto, então já na reta final, né, prefeito? A reta final, graças a Deus, nós conseguimos implementar cerca de 90% do nosso programa, algumas coisas que a gente teve que alterar no meio do caminho, na saúde, mas as demais áreas nós conseguimos implementar tudo o que estava no nosso programa de governo, um pouquinho além, porque pudemos contar com muita ajuda de deputados federais de todos os partidos, com várias emendas, o que permitiu avançar bastante. O programa de pavimentação não está tão acelerado como deveria estar, mas ainda esse ano nós terminaremos Bela Vista, que já começou, né? E também Parque dos Príncipes, e o Marquês é possível, mas não vou cravar, porque ali a obra tem um ritmo muito diferente, né? Ultrapassamos a expectativa na saúde, na educação, não esperava entregar 8 creches e conseguiremos, acho que é um avanço considerável na cidade, bem como a qualidade, vários prêmios recebemos na educação. Enfim, eu estou satisfeito. Acho que fizemos muito mais do que era possível, porque enfrentamos o primeiro ano muito complicado para colocar a casa em ordem, e nesse 4º ano a pandemia desorganizou quase tudo. O nosso WhatsApp é o 99707-7791, repetindo aqui, 99707-7791, para a pergunta ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana, conosco hoje aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Robson. Prefeito, muito bom dia. Eu gostaria da sua avaliação sobre a possibilidade de volta às aulas nas escolas municipais. O governo de São Paulo, através do seu prefeito, está reavaliando a volta agora em setembro. O senhor pretende acompanhar avaliações da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, esperar, aguardar, ou há um plano diferente para a cidade de Jacareí? O que a jurisprudência tem definido sobre todas as questões envolvendo o Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia é no sentido de que os municípios podem estabelecer regras diferentes, desde que sejam no sentido de fortalecer a defesa da vida e a defesa da saúde. E você, como jurista, concorda com isso? A gente sabe que existem momentos completamente antagônicos, né, prefeito? De repente você está comandando uma prefeitura de Jacareí, por exemplo, que não é a mesma história, não é a mesma verdade, por exemplo, que São José, Taubaté, por exemplo. Eu já me manifestei em diversas ocasiões, no sentido de que não é isso que diz a Constituição. A Constituição preserva a autonomia dos municípios. A decisão do Supremo Tribunal Federal não foi nesse sentido. Esse sentido mais restritivo, quem está aplicando é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e o correto seria o governo do Estado estabelecer diretrizes gerais e deixar margens para decisões simples do dia a dia, de acordo com a realidade local e de acordo com a evolução da pandemia. Por exemplo, nós estivemos desde março um regime único aqui no Vale. Só que no Vale Histórico não existia pandemia. Não existia nem contágio. E as cidades do Vale Histórico, que foram as últimas a serem vítimas da pandemia, pagaram uma espécie de pedágio desnecessário. E agora nós estamos vivendo outro conflito, né? Que está aí liderado pelo prefeito Felício. Quando Jacareí, São José e Taubaté já podem avançar,
a uniformidade da região impede, porque a região do Vale da Fé e o Vale Histórico estão agora no auge, que nós já estivemos no mês de junho. O mês de julho já foi para Jacareí e São José um mês de queda proporcional, não absoluta. E que poderíamos sim, com mais segurança, com mais proteção, termos liberados algumas atividades econômicas. Então eu acho que esse pacote global, e considerando regiões com características tão distintas, não está correto. No entanto, o governador não se dispõe a discutir isso e a mudar, e a jurisprudência, o Tribunal de Justiça, ratifica todas as decisões do governo do Estado. E não cabe aos municípios, senão, essa resistência política, mas nada que se possa ser feito juridicamente. E voltando à educação, a gente já tem conversado, acho que realmente no Estado, mantida as diretrizes, não haverá retomada em setembro, talvez seja possível em outubro. O que a gente tem estudado em Jacareí é a possibilidade de retomada do último ano, dos alunos do quinto ano, né? Que vão para o governo do Estado, que vão para as escolas estaduais. Então, esses é possível que a gente use... No caso, seria o sexto ano, né? Exatamente. Toda a estrutura da rede para que eles possam avançar o ano que vem sem prejuízo. Mas os demais não há nenhuma condição de expor a um risco antes da vacina e antes da eliminação total da perda de vida. Enquanto tiver gente morrendo, eu acho que não dá para garantir segurança para as crianças, não dá para garantir segurança para tão novas. Agora, a última série, com medidas de proteção e com várias salas, né, para reduzir ao máximo a possibilidade de aglomeração, a gente está estudando, mas desde que todas as regiões do estado avancem durante 28 dias para a fase amarela, o que só pode acontecer no início de outubro. Em setembro já não é possível conseguir esse requisito. Então quer dizer que a probabilidade desse ano não tem nem mais aula, porque outubro, novembro acabou o ano, né? Então praticamente nem haverá mais aula, porque não tem tempo suficiente para que os alunos voltem às aulas e de repente a coisa continue, prefeito. Vai ser meio complicado isso, né? O calendário escolar vai até 20 de dezembro, então nós teríamos o mês de outubro, novembro e dezembro, com possibilidade de bastante coisa no aprendizado, mas com muito cuidado. Então a possibilidade em Jacareí existente, preenchidos os demais requisitos, é o último ano. Os outros a gente faz o esforço para recuperar o ano que vem. Muito bem, hoje nos aqui a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Agora são 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jovem Pan. Encontre na Leroy Merlin os melhores presentes para seu pai. Dia dos Pais Leroy Merlin. Perto ou longe, o presente para ele começar a bricolar, cozinhar e até transformar toda a casa. Compre pelo site, app ou televendas. Jornal da Manhã. Hello, São José dos Campos e região. O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira nosso desconto especial e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br. O mundo faz parte da cultura inglesa. Rádio Jovem Pan.
Bateu aquela vontade de um lanche especial? Conte conosco. Prato Food Hall. Peça pelo WhatsApp no 12 997 17 40 24. Escolha uma das nossas especialidades e retire em nossa loja no sistema drive-thru com toda a segurança e conforto. Nova linha de sanduíches que vão tornar sua quarentena muito alegre. E se quiser receber em casa, também estamos no iFood. Prato Food Hall. Lanches feitos com os melhores ingredientes temperados com todo o carinho. Prontos para lhe atender de terça a domingo. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,91% a 26.668 pontos. O Nasdaq ganhou 1,47% nesta segunda-feira, ontem, chegando aos 10.903 pontos. Euro cotado a R$ 6,25, alta de 2,47%. Dólar comercial teve desvalorização de 3,15% e fechou o dia ontem cotado a R$ 5,32 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0,32% a 103.241 pontos. 7h26. Repita. 7h26. Muito bem conosco hoje, presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, no final de semana agora, a escola Silvio Silveira em Jacareí falar sobre educação ainda. Professores, pais de alunos muito saudados pelos professores, que aquele contato na sala de aula e motivaram aí, de repente, um encontro de carreata lá e tal. E foi muito bacana essa iniciativa, né? Como é que você avalia isso? Olha, eu vi pelas redes sociais, fiquei bastante emocionado, eu acho que é importante não perder essa característica, né? Esse contato, esse contato, esse sentimento de comunidade. Eu acho que isso aquece, isso dá novas forças, novos ânimos. E esse período está sendo muito sofrido, principalmente para quem tem que tomar decisões e sabe dos reflexos disso para os negócios, para os sonhos das pessoas. Não é muito fácil, não. Robson? Prefeito, eu volto a insistir aí na volta às aulas, né, nas escolas municipais de Jacareí, o protocolo de segurança da prefeitura para as escolas municipais, quero deixar claro, já está pronto. Isso, já. Desde que o governo do estado anunciou o macro, a secretaria já tinha participado intensamente, a Maria Tereza faz parte da Undime, que é a organização dos dirigentes, acompanhou toda a discussão prévia. Nós já estamos com o protocolo, as aquisições todas já foram antecipadas. O que nós estamos esperando? O governo de estabelecer a diretriz máxima, já foi estabelecido, todas as regiões do estado estarem há 28 dias na zona amarela, o que não vai ser possível alcançar no mês de setembro. Então, na sexta-feira, provavelmente o governo do estado vai anunciar já o adiamento, porque não tem condições mesmo. Nós já ainda temos 5 regiões, se não me falha a memória, na fase vermelha, ainda tem que avançar para laranja e depois para amarela e ficar 28 dias na amarela. E a gente tem discutido paralelamente qual é a decisão mais segura em Jacareí. Eu, particularmente, estou convencido de que a gente deve retornar para não terem prejuízos os alunos maiores e aqueles que não estarão mais na rede municipal em 2021. Os demais, a gente faz um esforço para recuperar na rede municipal em 2021, porque só irão para a rede estadual em 2022. E estabeleceremos como há uma liberdade das escolas particulares, seguindo o protocolo, de funcionarem com o percentual definido pelo governo do estado, que é 30%. E acho que nesse primeiro momento só deviam retornar também o ensino superior, o ensino técnico de adolescentes e de adultos que podem se defender individualmente e podem compreender o tratamento, o comportamento com isolamento e com proteção individual. A ausência de compreensão e de uma disciplina para esse novo comportamento inviabiliza agrupamento em estabelecimentos escolares. Então é do 5º ano para frente, se voltar em outubro. Não é certo ainda que volte em outubro. Então, essa é a minha opinião, mas na educação você tem o Conselho Municipal, que é quem toma deliberações. Como tem na saúde, o Conselho Municipal de Saúde, o prefeito não decide as coisas. Ele encaminha uma proposta e o Conselho discute e delibera. Eu, particularmente, considerando a gravidade da doença e considerando a dificuldade que é o comportamento de crianças, o isolamento de crianças e pensando na proteção das crianças,
acho que a gente deve restringir ao máximo o retorno. Até porque muitos especialistas na área da saúde falando sobre esse perigo das crianças voltarem às salas de aula, né, prefeito? Sim. E o maior perigo... Tem responsabilidade. Não São vetores assintomáticos, né? Sim, claro. Existem dois fatores aí. Primeiro, não sabemos todos os efeitos que perduram nas crianças. Sim. Ainda é objeto de estudo. E o segundo fator, essa criança volta para casa, onde tem avós, onde tem pessoas, e aí você acaba perdendo completamente. Porque uma coisa é o grupo que convive ali diariamente. Outra coisa é alguém daquele grupo que convive diariamente sair, ter contato com outros grupos e voltar a ter contato com aquele grupo. Isso aí você perde completamente, minimamente, a possibilidade de um isolamento mais eficiente. Prefeito, e o Michel, que mora no Jardim Flórida, em Jacareí, ele está mandando, inclusive, uma reclamação aqui para a gente aqui, falando sobre o problema na Via Dutra, nos quilômetros 161 e 162, onde as luzes nos postes estão apagadas, e já enviou para a Nova Dutra essa preocupação. A gente tem uma época de neblina, de nevoeiro, então a situação complica mais com as luzes apagadas. Tem como o senhor entrar em contato, fazer esse acesso até a direção da CCR Nova Dutra, para levantar esse problema, porque é grave. Vamos prevenir do que depois vai ter que dar notícia ruim aqui no ar, né, prefeito? O que o senhor fala para a gente sobre isso? Você vê uma visão tacanha, né? Economizar eletricidade e impor em risco. Só tem essa explicação. Economia de conta de luz. Não tem muito sentido, né? Ontem mesmo eu conversei com o Abner, vereador Abner, presidente da Câmara, para que a Câmara faça uma comitiva e vá até a Nova Dutra junto com o prefeito, se for o caso, mas eu vou ligar também, porque isso não pode não se admite, né? É uma coisa condição, sem sentido, né? Inclusive, já foi, né, Eloy? Já foi objeto de reclamação aqui no ar aqui também, sim, né? Sim. Exatamente. Aliás, o Michel, nosso ouvinte, mandou todos os protocolos, as mensagens que ele trocou, o chat da conversa, e o pessoal simplesmente ignorou a solicitação dele. Agora pedágio eles cobram, né? Com certeza. Né? Outra coisa, prefeito, ontem um ouvinte, o Paulo Horta, né, de Jacareí, que ele acho que trabalha no ramo de hortaliças, mandou uma mensagem pra gente informando que estava com problema lá, uma rede de esgoto, inclusive lá não tem rede de esgoto, mas é uma coisa nesse sentido de esgoto, ela acabou estourando e estava contaminando o terreno, e que ele havia ligado ao SAI e que não tinha tido uma resposta. Ontem de manhã eu entrei em contato com a Juliane Guedes, que é da comunicação do SAI, e imediatamente ela me disse que não sabia desse problema e que ia tomar providência, e tomou de fato, de verdade. Tanto é que à tarde o próprio ouvido, Clemente, está tudo certinho, está resolvido já, felizmente, porque aqui a situação estava complicada. Quero dar um parabéns aí pelo trabalho da sua equipe aí, que realmente prontamente atendeu ao pedido desses moradores lá da região do 1º de Maio. Mas, por outro lado também, tem aqui uma outra pergunta do Reginaldo, que é do Porto Velho. Está dizendo o seguinte, que ele é morador do Porto Velho e estava até revoltado com o problema, porque ontem, no caso foi anteontem, por volta de 11 horas da manhã, ficou sem água lá na região deles lá. E ligaram para o SAI e informaram que a água voltaria por volta de 7 horas da noite. E não voltou, só voltou bem depois, na madrugada. Se tem condições de informar o que aconteceu na região? Se tem essa informação, prefeito, ou não? Não, mas o Porto Velho é um loteamento que tem bastantes problemas. A gente está agora fazendo projeto para tratamento de esgoto lá, conseguimos recursos para fazer isso, e aos poucos ele entrará na agenda para serem resolvidos todos os problemas, mas é um daqueles que a gente não conseguiu avançar nessa gestão, a não ser o projeto para começar o tratamento de esgoto lá. Então isso envolve praticamente o SAI mesmo, né? 100%, né? 100% SAI. Nós estamos agora... amenizar o problema. Nós estamos trabalhando no Chácaras Reunidas de Igarapés, no Irajá e Santa Marina, Itapuã e Porto Velho, que são os últimos bairros que têm problemas de água e esgoto. E aproveitando essa reclamação para Paulo Horta só tem um em Jacareí, nós sabemos, e ele sabe, pertence ao Conturbo também, né, prefeito? Ele é pré-candidato a vereador do PV. Não sabia. Aí, quando as pessoas saem de um grupo, resolve usar as emissoras de rádio para fazer reclamações de coisas cotidianas que infelizmente acontecem. Ele tem o telefone do SAI, ele sabe o acesso aos serviços essenciais. Mas a situação estava grave. Eu vi o vídeo que ele mandou, realmente era bem... Sim, sempre acontece. Aconteceu um outro acidente, não sei se é onde ele mora, ali no Parque dos Príncipes,
com a obra também, que teve um problema de esgoto, o esgoto retornou, mas o SAI correu imediatamente, resolveu sim. A gente tem uma equipe imensa do SAI à disposição. Nem sempre acontece o conserto na hora que as pessoas sabem, mas nesse período é muito comum ligar antes para os veículos de comunicação do que diretamente para os órgãos para resolver os problemas. Só deixar bem claro aqui, prefeito, o nosso objetivo aqui é fazer um elo entre o poder público e a rádio e o ouvinte, para poder auxiliar também nesse sentido, né, Eloy? Inclusive a gente jamais tem... Outra coisa, prefeito, quando a gente faz uma crítica no ar aqui e a coisa é resolvida, pode ter certeza que a maioria dos veículos não faz isso, mas nós fazemos. É chegar e falar, foi feito, parabéns aí, tal, o que é? As duas partes, não adianta eu achar que... É o pacote completo. É o pacote completo. E uma coisa que a gente também... A gente sempre pede para os nossos ouvintes, a gente sempre solicita, independente de qual seja o problema, sempre primeiro fazer o contato com o órgão responsável, sim, lógico, apresentar um número de protocolo, porque aí a gente também tem um documento oficial para poder cobrar uma solução desse problema. Então a gente sempre pede para os nossos ouvintes mandarem a maior quantidade possível de informações e sempre com um número já de protocolo, alguma informação oficial, para a gente poder literalmente pegar no pé, né? É uma situação que fica se demorando muito tempo, aí a gente vai dar uma força nesse sentido. Por exemplo, Nova Dutra agora, esse é um problema da exatamente, da iluminação. Exato. Faz tempo e até agora ninguém tomou providência, que é lamentável. A hora? 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. A melhor forma de evitar o sarampo é a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto até 29 anos de idade e só tomou uma dose ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde até o dia 31 de agosto e vacine-se. Para pessoas de 30 a 49 anos, a vacinação é livre. Vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Jovem Pan. Na região central de São José, Libertar Residencial Vila Maria. Apartamentos de 2 quartos, varanda com churrasqueira e muito lazer. Aproveite condições imperdíveis de lançamento. Financiamento pela Caixa, com registro e ITBI grátis. Sua vida pede, você realiza. Acesse libertarresidencial.com.br. Informações 12-99639-9070. Realização SI América. Consulte condições. Agora que todo mundo está em casa, não se esqueça de quem não tem casa. A campanha Inverno Solidário precisa de você, da sua solidariedade. Faça uma boa ação, doe cobertores para quem precisa, principalmente nestes dias de muito frio. Sua ajuda pode salvar uma vida. Seja solidário neste inverno. Para mais informações e pontos de coleta, acesse invernosolidario.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h39. Repita. 7h39. Prefeito Isê Santana, hoje conosco em Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan. Prefeito, pergunta do Frederico Felício. Mas não é o prefeito Feliz Ramute, não, é o Frederico Feliz, prefeito. Ele está dizendo que o senhor deu várias entrevistas dizendo que a região aqui não deveria se adiantar ao plano de retomada do governo do estado. A região ainda não estava pronta para mudar, para fazer a fase amarela. Por favor, qual a diferença para a região do Litoral Sul, que há um mês carros de outras cidades não podiam nem entrar na cidade, e agora está na fase amarela, e a região aqui nunca chegou ao nível de infectados ou de mortos
como chegou a ter nesses lugares, prefeito? Acho que são duas as diferenças. A primeira é que o critério único não é o número de óbitos. São 3 critérios básicos. E o critério que está atrapalhando a evolução do vale é exatamente o número de casos. E a segunda diferença, na Baixada Santista e Litoral Sul, você tem uma homogeneidade de cidades. São todas próximas a Rio Santos. Nossa, aqui, conurbadas, tudo emendando uma com a outra, né? Exatamente. Aqui nós temos 39 cidades com características distintas, economia distintas, e não há a interlocução permanente em termos de convívio dessas populações. E aí o contágio se deu em etapas bem distintas. Quando São José e Jacareí estava elevando, não tinha nada no Vale Histórico, no Vale da Fé. Agora que o contágio está aumentando lá, aqui nós estamos no platô e já começando, se Deus quiser, a queda. Então essas são as duas características distintas dessas duas regiões. Prefeito Charles Jacareí, gostaria de saber o porquê a supressão de tantas árvores, por que o meio ambiente não é prioridade no seu governo e por que a fiscalização ambiental não vai nas obras onde há denúncias. Por exemplo, na entrada do Jardim Paraíso estão aterrando uma importante nascente e nada está sendo feito até agora para evitar isso, prefeito. Ô Charles, tem 3 equívocos aí na sua colocação. Primeiro, eu vou pegar o seu contato e mandar para você tudo o que foi feito em matéria de meio ambiente. Poderia citar, por exemplo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que não existia, criamos. Poderia citar o plano municipal que foi feito nessa gestão. E ontem acabamos de assinar um convênio com o Corredor Ecológico que vamos criar de forma inédita em Jacareí, todo atendimento, replantio e acompanhamento por uma organização social de todas as nossas nascentes e também todas as áreas que podem ser objeto de plantio de árvores. Terceiro equívoco, não há nenhuma extração de árvores sem licença da CETESB, sem licenciamento ambiental e todos com compensações. Agora, o crescimento da cidade implica, em alguns momentos, em alteração da característica de determinadas áreas. Mas essas alterações se dão com responsabilidade, com licença e também com compensações ambientais. Não sei se você já observou, mas em todas as obras públicas e privadas tem plaquinha com o número da licença da CETESB e você é só procurar na CETESB que você vai achar qual é a compensação ambiental para aquela obra. Prefeito Isaías, vamos falar um pouquinho sobre IPTU. Esse ano de 2020, nem preciso dizer que é atípico. E há uma programação da Prefeitura Municipal da cidade em relação à solicitação de benefícios do IPTU. Eu gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre isso. Aproveitando o gancho, o tempo que está se esgotando já, prefeito, mas também já aproveitar e falar sobre benefícios para os empresários da cidade. Aliás, né, ano em Jacareí é coisa complicada, né? O que tem de comércio fechado é impressionante, né? Assusta até, né, prefeito? Infelizmente, né? Olha, é até 30 de setembro e nós vamos discutir, aliás, uma notícia, hoje tem reunião com os vereadores e nós vamos discutir a possibilidade, se os vereadores concordarem, de mandar um projeto de lei para renovar todas as remissões e as isenções sem precisar de requerimento para o ano que vem, automaticamente, e a partir do ano que vem, então as pessoas entram com requerimento exatamente para não causar problema para as pessoas terem que procurar a prefeitura, procurar com documento nesse período de pandemia. Né? Ficamos 4 anos sem reajuste, porque nós vínhamos de uma nova planta genérica muito tumultuada, e a gente vai ter que acompanhar o mercado, e eventualmente em 21 e 22, quem estiver à frente da prefeitura terá que fazer uma nova avaliação dos imóveis, uma nova planta genérica, para ter a noção do que mudou de 2014 para 2021. Perfeito. Pergunta aqui do Giovanni de São José dos Campos, futuro morador de Jacareí. É o seguinte, foi entregue no último sábado 440 apartamentos no Arboville, em Jacareí, na estrada da represa lá do Jaguari, e que o SAI está se negando a agendar ligação de água. Por quê? Sendo que o condomínio empreendimento recebeu o habite da prefeitura e está 100% regulares. Energia e gás já estão sendo ligados normalmente lá neste condomínio em Jacareí. Olha, ali tem uma empresa contratada pelo condomínio que está fazendo a operação da estação. Então deve ser algum problema de entrega da obra definitiva para o SAI receber. Não sei se ficou acertado nesse contrato que a empresa que foi contratada pelo empreendedor faria essas ligações e o SAI receberia depois, ou se a empresa mudou de opinião e quer que o SAI receba e faça essas ligações. De qualquer forma, vou procurar o SAI e a gente vai resolver esse problema. Deve ser desentendimento de etapas, em que momento o SAI recebe e em que momento a empresa
que foi contratada pelo condomínio para fazer, lá tem uma estação específica de tratamento, então é algo que não depende muito do SAI. Mas se está havendo esse desentendimento, a gente resolve com facilidade. Hoje mesmo eu converso com o presidente do SAI e vamos resolver isso. Então, dá a impressão que você tem maior interesse ali, que ali se desenvolva fácil, né, prefeito? A cidade inteira, não só ali. Sim, mas ali hoje também parece que tudo está migrando para ali. A cidade inteira está com obras, né, inclusive vários bairros da cidade, a Terceira Ponte e mais região ali da represa, né? Interessante Quem isso, promove o desenvolvimento é o setor privado. O papel do Estado é não atrapalhar, ter regras claras e também estar pronto para ajudar naquilo que é possível. Pergunta o Rafael Carlos, e as creches, qual a previsão de retorno, prefeito? Essa é a mais difícil, né? Vamos esperar os protocolos, vamos esperar as regras do governo do estado e a secretaria está conversando com os pais, conversando com todo mundo para retornarem quando houver absoluta segurança. Cassiano Jardim Paraíso, aqui de São José dos Campos, perguntando, pede para o prefeito falar sobre a atuação sobre os ambulantes vendendo máscara na cidade.